Sejam Perfeito. todos bem-vindos. Obrigado, Ju. Boa tarde a todos, que eu ainda não falei. Humberto, tudo bem? Mais uma vez aí com você. Agradecer aí essa parceria aí que a gente vem fazendo diversos módulos de capacitação ao longo do ano passado e também já desse ano aí para os nossos associados e para o mercado, né? Então essa parceria que vem criando frutos aí, ajudando o nosso trade como um todo na experiência do mercado de luxo. Então o pessoal tem aprendido muito com vocês. Vou dar um spoilerzinho aqui já, depois já vou passar a palavra para você, agradecer agora que vocês também vão estar conosco aí no espaço na feira, né? Vão ser 6 marcas que vão estar aí expondo aí. É a primeira vez que a gente tem esse stand de marcas de luxo aí na feira, né? Inclusive hoje eu estava até brincando com a Ju que já fiz até estava fazendo os pagamentos aí do café, vai ter champanhe, então bem bacana isso daí. Estamos aprendendo com vocês aí nesse sentido, com você e todo o grupo aí da TDG. Então, agradecer essa parceria, passar a palavra para você aí, para você poder explicar um pouquinho mais como é que isso vai funcionar. Obrigado, Humberto. Obrigado, Bruno. Obrigado, Juliana, pela parceria, pela paciência, porque a gente sabe que é uma coisa nova e principalmente é uma coisa que às vezes dá um certo medo, né? A gente fala assim, nossa, é uma coisa diferente, não é para mim. E uma das coisas que a gente colocou desde o início é desmistificar o turismo de luxo para a gente poder cada vez mais trabalhar com as agências tendo conhecimento, as agências podendo participar tanto da parte de relacionamento, a parte de eventos, que principalmente assim, quando a gente fala de São Paulo capital, tem muito evento. Quando a gente fala de São Paulo interior, a gente sabe que isso cai para 10%. Então, muitos fornecedores que vêm para São Paulo, eles acabam não tendo tempo suficiente para poder ir para o interior de São Paulo. Então, a Bavi Travel é uma ferramenta para nós, ao nosso ver, essencial, principalmente para quem está fora de São Paulo e que tem essa possibilidade de ter relacionamento com fornecedores que muitas vezes não chegam até o interior e o espaço luxo. Está fazendo com que a gente consiga, de pouquinho em pouquinho, a gente ter mais presença para fora de São Paulo, né, fora da capital, e poder oferecer isso para todos os afiliados da Abave. O motivo dessa live, em primeiro lugar, foi para explicar um pouquinho como é que funciona uma feira de turismo de luxo, porque ela é bem diferente de quando a gente fala da própria Abave Travel ou quando a gente fala da Abave Expo. A gente fala muito de espaços de evento onde o relacionamento é o ponto principal e muitas vezes a gente não tem tanto a parte de treinamento. Quando a gente fala de uma feira de turismo de luxo, o foco ele inverte um pouco. Então, é onde a gente tem o relacionamento, óbvio, mas é onde a gente tem uma capacitação. Então, para muita gente que nunca participou de uma feira de turismo, é, ou melhor, de uma feira de turismo de luxo, ele pode ficar pensando assim, tá, mas por que que eu tenho uma reunião agendada? Quais são os impactos disso se eu, por exemplo, não participo de uma reunião? Eu falo, ah, não, putz, estou com um cliente que está me ligando aqui, me pedindo alguma coisa, então eu vou dar prioridade para o meu cliente e não para uma reunião. Então são essas coisas que eu quero contar um pouquinho para vocês hoje. Eu vou pedir para que todos vocês, se tiverem alguma dúvida, pode levantar a mão, pode me interromper. Eu acho que aqui vai ser realmente um bate-papo, não é uma aula, mas sim um bate-papo, para que vocês entendam, tirem as dúvidas e se preparem para a Bave Travel. A Juliana já fez todos os comunicados, saiu na imprensa sobre a questão da participação no Abave Travel, no Espaço Luxo. E uma das coisas que a gente está colocando para todo mundo. Quem está participando dessas aulas que nós tivemos desde o início até agora já tem passe livre para participar do Espaço Luxo. Quem faltou algumas aulas, a gente vai fazer uma prévia, então existe um questionário, existe uma forma de nós conhecermos um pouquinho vocês e poder colocar.
Perfeito, faz sentido. Vamos aprovar para poder participar do espaço. E o espaço não é simplesmente um espaço bonito ou um espaço aonde as pessoas vão para visitar. Elas vão ser realmente um espaço para treinamentos, um espaço para conhecimento de produtos que são focados no mercado de luxo. Então, antes de mais nada, eu queria explicar essa questão dessa escolha. Ah, a gente tem uma capacidade limitada, porque vamos dizer que são pessoas, um número de pessoas que têm condições de fazer reuniões marcadas. E por esse motivo a gente quer que a gente consiga fazer a melhor experiência possível para todo mundo. Então, infelizmente, não é todo mundo que vai conseguir entrar no espaço luxo. Todo mundo que está no curso, a gente convida a conhecer o espaço, a gente convida a poder estar lá. Mas se por acaso vocês não forem convidados para fazer o agendamento, não fiquem tristes, não fiquem chateados, porque na verdade tem a ver com o espaço em si. A gente tem, na verdade, uma quantidade de pessoas rodando nas mesas, e isso vai circulando, então todo mundo vai passar por todas as mesas. E a ideia é que isso se repita várias vezes, não só agora, né? Então, uma coisa que eu tenho conversado muito com a Juliana e com o Bruno é que a gente consiga fazer mais eventos para captar ou capacitar todo mundo para entrar no turismo de luxo. A segunda coisa é falando um pouquinho sobre o espaço em si. Então, teremos mesas onde nessas mesas cada pessoa vai ter entre 15 e 20 minutos para falar com cada uma das mesas e elas vão ser sequenciais. Então, começa com, por exemplo, na mesa um, terminou 15, 20 minutos, passa para a mesa 2 e, consequentemente, até passar por todas as mesas. A gente está fazendo uma seleção super rigorosa de fornecedores que estão participando das mesas, aonde o intuito é realmente poderem os fornecedores explicarem sobre os produtos deles, e explicar por quê, né? Você deve oferecer os produtos, você deve entender os produtos para poder oferecer para os clientes de vocês. Uma coisa que a gente colocou desde o início para todo mundo é que o turismo de luxo não tem a ver com ticket médio, tem a ver com conhecimento, tem a ver com você saber oferecer o melhor produto para o seu cliente. Então não adianta você pegar o hotel mais caro e vender para o seu cliente. Não adianta você vender uma primeira classe de passagem aérea para o seu cliente e achar que isso é turismo de luxo. Isso é o turismo ostentação, mas não o turismo luxo. O turismo de luxo, ele é atender a necessidade do cliente com o produto perfeito para ele. E por isso que precisa de muita desculpa, precisa de muita capacitação. Porque quanto mais a gente entende o produto, mais a gente consegue oferecer para o cliente. Principalmente, a gente brinca que o agente de turismo hoje, ele está passando por um momento onde o cliente, primeiro, ele sabe mais do que a gente, e segundo, o cliente ele vem com ideias, sugestões de amigos, de parentes, de blogs, de influenciadores. E se a gente não entende o produto, a gente não tem como conversar com ele e falar para ele, olha, eu entendo o seu desejo de ficar em tal lugar, em tal cidade, em tal destino ou em tal hotel, mas ele não é o perfeito para você. O perfeito para você é esse. A partir do momento que você entende o produto, você consegue falar isso para o cliente, você consegue quebrar os poréns que o cliente coloca. Ah, mas esse hotel ele sai mais caro do que o que eu estava imaginando. Essa viagem ela não é exatamente do jeito que eu estava planejando. A partir do momento que você entende o cliente e entende os destinos, você vai conseguir entregar a melhor opção para ele. Até esse momento, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vou dar sequência. Então, falando um pouquinho sobre o espaço, todos os fornecedores que vão estar no espaço, a gente
tá também ao mesmo tempo colocando para eles como participar deste evento, tá? Por que isso? Diferente de outras feiras como o ILTM, como ela em Miami, como outras feiras que a gente tem no mercado mundial de turismo de luxo, nessas feiras, o público já é um público que trabalha com turismo de luxo. Então, uma das coisas que é ponto crucial para você entrar numa feira de turismo de luxo é você ter relacionamento com o mercado de luxo, mas principalmente você ter volume de vendas no turismo de luxo. Então, quando você vai participar, por exemplo, de uma ILTM, eles pedem para que vocês compartilhem com eles pessoas, ou melhor, empresas que vocês fazem negócios para poder eles verificarem se você tem produção com esse fornecedor e, consequentemente, poder aprovar ou não a presença de vocês na feira. No caso da Bave Travel, a gente está fazendo uma coisa inovadora, que é a gente está entendendo que vocês todos não necessariamente já têm experiência com turismo de luxo, mas vocês têm vontade. E quando a gente fala de vontade, é o passo primordial para você poder entrar no mercado. Eu vou contar, eu já até falei isso antes, mas assim, quando eu entrei no mercado de turismo de luxo, eu não tinha nenhum cliente, eu não tinha experiência com turismo de luxo, mas eu tinha sede de conhecimento. Então, a primeira coisa que a gente fez foi nos capacitarmos para entender como vender ou como poder encantar o cliente. Então, a primeira parte, na primeira fase da agência foi e fazer muito treinamento. Então, a gente foi em todos os treinamentos possíveis, conversar com vários fornecedores, entender para que é cada produto. E isso, a gente está invertendo o formato exatamente para que vocês possam ter esse primeiro contato com o turismo de luxo, com esses fornecedores e por esse motivo a gente está conversando com eles para explicar para eles que vocês não têm o público ainda, ou pode até ter o público, mas ainda não sabem como abordá-lo. Então a gente está pedindo para que eles ensinem vocês isso. Então, quando a gente fala de uma hotelaria, por exemplo, como um Fairmont Rio de Janeiro, que tem uma tarifa hoje em torno de 2.000, 3.000 reais a diária do quarto de entrada, sem vista-mar, sem nada, a gente está falando para eles, explica para as agências que estiverem na sua frente por que vender o seu hotel, como vender o seu hotel, quando vender o seu hotel. Então, tudo isso é o que a gente tem trabalhado com os fornecedores para que vocês se sintam confiantes e não tenham vergonha de estar junto deles. E aí, falando um pouquinho sobre vergonha, a gente coloca que esse é o ponto principal. É, Não tenham vergonha de perguntar. Todos eles estão cientes de que vocês não necessariamente já têm esse conhecimento prévio. Se você já tem, ótimo, maravilhoso, porque daí você já vai estar um passo à frente. Mas se não tem, não tenha vergonha. Ninguém nasce sabendo. As pessoas estão aqui para aprender. E esse curso, na verdade, essa finalização, vamos dizer assim, na Bave Travel, é exatamente poder deixar que vocês possam experimentar num ambiente seguro. Vocês possam estar junto com fornecedores de alto luxo, mas ao mesmo tempo podendo fazer perguntas que muitas vezes você não teria coragem de perguntar num eventual encontro, porque você fala assim, nossa, mas eu vou fazer essa pergunta e ele vai achar que eu não sei nada. Mas a ideia é essa, é que vocês possam perguntar e eles vão poder te explicar. Por exemplo, numa assistência médica, se a gente coloca uma assistência médica, por que ter uma assistência médica? Se a gente fala num cruzeiro, por que colocar ele num cruzeiro, por exemplo, de luxo, e não colocar ele, por exemplo, numa cabine de luxo num cruzeiro standard? Então, são coisas que a gente está trabalhando para que vocês tenham, num ambiente seguro, pessoas que estejam dispostas a explicar isso para vocês e vocês também começarem um relacionamento com esses fornecedores. A gente está trazendo a Ibéria. A Ibéria, por exemplo, eles vão estar trazendo não a classe econômica deles, mas vão estar falando sobre Premium Economy e Executiva. Por que esses dois produtos? Exatamente porque tem aquele cliente que já quer viajar de executiva, mas tem aquele que, assim, ele ainda não
não está 100% convencido de que investir numa classe executiva é o para ele. Mas ele tem uma Premium Economy, que já tem serviços melhores, tem atendimento melhorado, tem bagagem a mais. Então, toda essa parte de dinâmica a gente está pensando para que seja para vocês usufruírem dentro da Bave Travel. Tô vendo todo mundo quietinho. Quero ver se vocês vão junto comigo. Acho que a gente pode abrir um momento aqui para eles perguntarem, né? Para a gente. Isso, Tá, gente, essa live é exclusiva para vocês, para a gente esclarecer as dúvidas. O Humberto separou um momento na agenda dele, exclusivamente para a gente conseguir se aproximar de vocês e que esse espaço seja um sucesso, com o carinho que a gente está trabalhando em cima disso, né, Humberto? exatamente. A Clarissa perguntou sobre treinamentos e reuniões. São dois momentos, então. Na verdade, existem dentro da Bave Travel, existem as palestras que acontecem na parte da manhã. A gente vai ter uma palestra falando sobre turismo de luxo e nós vamos ter as reuniões que são no período da tarde. Então, no período da tarde, 2 dias, no dia 11 e no dia 12, no período da tarde, vão ter as reuniões agendadas, aonde nesse momento vocês vão ficar frente a frente com o fornecedor e a nossa ideia é que sejam duas agências para cada fornecedor. Então, duas pessoas sentam com um fornecedor, o fornecedor faz as explicações, vocês tiram as dúvidas, terminou o tempo, passa para outra mesa e aí sucessivamente, tá? A gente vai É, estará à tarde, complementando o que você está falando, Humberto, das 14 às 19. E as palestras de manhã, elas começam às 9h30 e elas vão até 1 hora da tarde. isso mesmo também, Clarissa, rodadas de negócios. Então, para a gente é super importante que vocês entendam, em primeiro lugar, que uma vez que vocês pediram para participar desse espaço luxo, que vocês realmente participem dele. Porque a gente está colocando para o fornecedor que é uma oportunidade dele poder falar com vocês e conhecer vocês. Então, do lado de vocês, é vocês terem o conhecimento do fornecedor, e do lado do fornecedor, ele começar a ter um relacionamento com vocês. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é Eu queria- Humberto, você me para escuta? mim caiu, tinha caído, voltei Ah, agora. então tá bom. Então, o que eu estava falando é alguma das coisas que eu queria colocar para vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, estamos. sim. Tá, perfeito. Então, uma das coisas que a gente está colocando para vocês é como se preparar para essas reuniões. Em primeiro lugar, é conhecer o produto. Então, todo mundo que for participar da Bave Travel, a gente pede para que vocês entrem nos sites dos fornecedores, deem uma olhada, entendam aonde fica, qual produto que ele vende, se tem alguma coisa que vocês têm alguma dúvida, seja por que vender, como vender. É, vou dar um exemplo: companhia aérea. A melhor opção é fazer via uma consolidadora? A melhor opção é fazer direto? Julie, a gente vai mandar para vocês a lista de todos os fornecedores que estão no espaço luxo. A gente está finalizando com algumas empresas, então por isso que a gente está aguardando alguns pontos, mas a gente vai mandar para vocês poderem dar uma olhada a isso até nos próximos dias a gente já manda. E a gente também vai fazer os agendamentos pelo aplicativo do celular. Então, por esse motivo, que tá tudo. Aqui tá uma fábrica, gente, tudo ao mesmo tempo, tá? Peço desculpas para vocês pela demora. Sim. É, então, a primeira coisa que eu coloco para vocês é estudar, entrar no site do fornecedor, olhar e anotar suas dúvidas. Pega num caderno, anota as dúvidas.
para vocês poderem perguntar para os fornecedores. E principalmente, gente, como eu disse, não tenham vergonha de fazer perguntas. Não existe pergunta sem noção ou pergunta sem importância. Toda pergunta ela tem importância, toda pergunta ela é importante. Então, se vocês têm uma pergunta, por exemplo, mas e vamos falar sobre aluguel de carros. Mas eu posso alugar o meu carro com minha carteira de motorista brasileira? Pergunta. Se você não sabe, não tem essa informação, lá é o momento ideal para vocês tirarem essas dúvidas. Então, toda essa parte que vocês forem conversar com o fornecedor, não tenham vergonha de perguntar, anotem para não esquecerem e quando estiverem frente a frente, perguntem. Tem uma pergunta aqui. Se vai ter um espaço para a imprensa participar dessa rodada de negócios? Já não sei, isso eu vou deixar para a Juliana depois responder, porque eu não estou falando com a questão de imprensa, mas aí a Juliana pode falar e a gente sim pode abrir para uma partida de negócios com a imprensa, sim. A outra coisa Humberto, que caiu aqui, deu uma falhada na minha internet. Eu não peguei tudo, só peguei que você ia falar comigo, desculpa. é porque a revista Receita de Turismo, o Alexandre, está perguntando se vai ter um espaço para a imprensa participar dessa rodada de negócios. Então eu falei que eu vou conversar com você, mas que a E a gente gente tem sim. responde depois, né? Isso. Eu vou Eu vou deixar no deixar no chat chat aqui. aqui o meu celular e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar, tá, pessoal? Desculpa, Humberto. Perfeito. Com relação a quem participa do primeiro dia também participa do segundo dia, sim. O que nós estamos só analisando é a questão de tempo versus a quantidade de reuniões que vão ser feitas. Então, pode ser que vocês vão, né, conseguir fazer as reuniões no primeiro dia, e aí a gente vai abrir para mais gente para fazer no primeiro dia versus o segundo dia. A gente está finalizando isso para poder passar para vocês. Mas vocês vão ter acesso ao espaço os 2 dias. E também a ideia é que vocês possam visitar também os estandes da Bave Travel. A outra coisa que eu ia falar para vocês é sempre ter cartão de visita. Não importa se é cartão impresso ou se é cartão virtual. A minha agência não tem o cartão de visita feito, a gente é uma agência pequena. Faz cartão de visita digital. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês. Eu sempre carrego no meu celular um QR Code com o meu cartão de visita digital. Então, isso qualquer um tem, não tem custo. Então, basta você colocar no Google, colocar lá QR Code, cartão de visita. é, Você vai num site, ele cria um QR Code, você coloca no seu celular, tira uma foto bonitinho. Eu coloquei o login, eu fiz tudo. Você consegue fazer isso super rápido e você ter um cartão de visita para você poder trocar com o fornecedor. Isso é super importante, porque lá o fornecedor ele vai ter o seu contato para depois poder entrar em contato com vocês e passar mais documentação, mais informação, passar o material que ele apresentou. Então, sempre tenham em mãos cartão de visitas, seja digital ou seja físico. Então, esse é um ponto que é muito importante. A segunda coisa, diferente das outras feiras que a gente participa e tudo mais, é uma coisa que eu sempre vou falar para vocês. Nunca peçam, tô vendo, por exemplo, brinde, alguma coisa. Não peçam. Espere a outra pessoa te oferecer. Por quê? A gente sempre entende que quando você pede é porque você estava esperando por aquilo, você estava de olho naquilo. E para nós, o ponto principal é o conhecimento. Então, se você está lá, o que você pode usar para perguntar, para pedir e tudo mais é conhecimento. Se o fornecedor ele levou alguma coisa para te dar como um presente, um agradecimento, ele vai te dar no final da reunião e você aceita como forma de agradecimento, mas nunca peça. O pedir dá uma impressão de que você só está ouvindo para receber aquele presente. Então, é uma dica que eu sempre dou para vocês, porque eu já participei de muitas feiras, e nas feiras de luxo existe muitos presentes que as pessoas dão, mas elas não são pedidas, elas são entregues
E muitas vezes ele pode ter assim um para quem que ele que se destaca e não é para todo mundo. Então, se destaque, mostre que você veio, que você tem interesse e com isso o fornecedor vai ter vontade de te dar alguma coisa para que você lembre dele, porque ele já vai lembrar de você. Então, o ponto se eu puder te colocar como é, um, um, um item importante é ser lembrado. Quanto mais você for lembrado, mais esse fornecedor, quando você precisar, eu tô com uma reserva aqui, querendo lá no Fairmont, eu, putz, o meu cliente, ele tem uma verba um pouco menor do que está acontecendo, eu queria negociar. Você pode negociar, você deve negociar. O turismo de luxo tá para ser é, um advogado do cliente. Então, se o cliente falar, ai, nossa, tá saindo, sei lá, R$ 2.500 a diária do Fairmont num quarto standard. E aí você pega e fala assim, putz, mas ele é a primeira vez no Rio, ele queria ter um vista-mar. Você tem um relacionamento com a pessoa, você vai lá, liga e fala assim, olha, será que você não consegue? Eu fecho o quarto standard e você me dá um upgrade para um quarto vista-mar? Isso é muito comum. Então, esse relacionamento serve para isso, para você ter um relacionamento com a pessoa do fornecedor e, consequentemente, ele poder quebrar algumas regrazinhas em favor do seu cliente. A Renata está perguntando, quanto tempo dura a rodada de negócios para que possa ser organizada a visita com outros parceiros na feira. A gente está finalizando isso, Renata, porque existem alguns parceiros que estão fechando ainda de last minute. Então, a gente está com um objetivo de X mesas, e em cima disso é que a gente vai conseguir definir em quanto tempo vão ser feitas as rodadas de negócios. E aí, em cima disso é que a gente vai conseguir passar. Hoje eu não consigo te falar, mas entre amanhã e depois a gente consegue passar, a Juliana consegue passar para vocês exatamente quanto tempo vai ser. Vamos pensar entre quinta e sexta. Amanhã e depois a gente tem Fórum Panrotas e a gente está externo aos Ah, é dois. verdade. E o Fórum Panrotas, ele vai até tarde, então a gente só consegue pensar entre quinta e sexta, tá, pessoal? Verdade. Temos mais esse evento no meio do caminho. É, A outra coisa que eu vou colocar para vocês: papel e caneta. Levem os seus. Não esperem que o fornecedor te ofereça papel e caneta. Por quê? Para vocês poderem anotar tanto as dúvidas que vocês têm antes, quanto também as dúvidas que forem lançando, ou às vezes um conhecimento que seja importante. E anotem, pessoal. Quando a gente fala de conhecimento, a gente não tem. Como é que eu posso dizer? A gente não tem memória de computador. Então, assim, a gente está conversando, está trocando ideia, naquele momento faz sentido, você fala, não, não vou esquecer disso. Passou um dia, você fala, o que que foi mesmo? O que foi dito naquela reunião? Então, anotem tudo. Levem um papel, caneta. Não importa se seja um caderno grande, não importa se seja um bloco de notas, mas levem isso para vocês carregarem e deixem isso anotado. Eu sou uma pessoa de caderno, então, assim, eu tenho caderno, eu anoto tudo que eu vou sabendo, eu vou anotando, para depois eu conseguir olhar e buscar, e eu coloco por data. Então, assim, se organizem de forma que vocês se encontrem, mas que seja uma maneira fácil de vocês também anotarem na hora da reunião, vocês pegarem e buscarem essas informações para mais para frente quando vocês estiverem com o cliente. E a outra dúvida, a outra dica que eu dou para vocês, enquanto o fornecedor estiver falando com vocês, comece a mentalizar para que cliente que vocês venderiam aquele produto. Isso ajuda a gente lembrar aquele produto para determinado cliente e também fixar na nossa cabeça aquele produto. Então, mesmo que vocês falem assim, mas esse cliente não é um cliente de luxo ainda. Mas você pode falar assim, ele já me pediu um quarto melhor. Por ele ter pedido um quarto melhor, ele está aberto a uma experiência nova. Então, isso ajuda vocês a poderem já contextualizar aquele produto num cliente que vocês já conhecem. É, Tem mais alguma coisa aqui? Ah, não, perfeito. É, A outra coisa que eu ia colocar para vocês é o momento do break. O momento do break vai ter coffee break.
Vai ter momentos para vocês poderem ir ao banheiro, para vocês poderem, às vezes, andar, conversar com outras pessoas. Às vezes, o tempo que vocês tiveram com um fornecedor foi muito pequeno, então você fala assim: ah, mas eu preciso, entender um pouco mais, daquele produto, porque eu tenho interesse. Aproveite esse break para vocês conversarem com os fornecedores ou com outros fornecedores que estão no evento. Ou seja mesmo com a BAV, seja mesmo comigo, ou com alguém do TDG. Nós do TDG vamos estar presente todos os 2 dias da feira. É, uma parte vai estar, tanto no dia 11 quanto no dia 12, e outra parte vai estar só no dia 12. Mas assim, nossa, adorei a iniciativa, queria entender, queria que vocês me dessem dicas. A gente está lá, a gente é colega de trabalho. Então venha, chegue até a gente, converse, né? Tira dúvidas. Vamos realmente trocar, fazer com que esse espaço seja um espaço de trocas de ideias, de trocas de conhecimentos e principalmente de melhorar os nossos relacionamentos. A Dora está perguntando onde é possível encontrar o link com todos os fornecedores do turismo de luxo, do segmento de luxo. Doris ainda não tem, a gente está montando isso. Como teve o carnaval, muita coisa atrasou. Para piorar, a gente tem a questão de muitos fornecedores tiveram as verbas seguradas até agora o momento para poder fechar, então a gente está tendo muita coisa de última hora. Então, por enquanto, os fornecedores que nós temos já assinados, garantidos, foram os que a Juliana postou tanto nos grupos quanto também saiu no Panrotas. Então a gente tem Veli, Antártico, Fairmont, Sixt, Ibéria. Tem um outro produto que a gente ainda não pode divulgar o nome, mas que vai ser lançado também na feira. Então, e tem outros que já estão para fechar, que a gente está colocando, em breve, a gente vai divulgar para todo mundo. A Juliana colocou no chat, o link dos expositores confirmados, que são da Bave Travel, Do modo geral, né? Todas do as categorias geral. que ali estão, eles conseguem ver, inclusive as Isso. nossas, tá bom? Exatamente, tá? Então, tem alguns fornecedores que estão só no luxo e tem fornecedores que estão nos dois. Mas a grande maioria vai estar só no luxo. Quem está no luxo e não necessariamente está no Above Travel, na exposição grande. Bom, acho que eu já estou chegando no fim das minhas dicas, das minhas sugestões para vocês. Uma outra dica que eu quero dar para vocês é, a partir do momento que vocês têm esse relacionamento, não simplesmente pegue o cartão de visita, guarde na gaveta e não lembre mais. Então, sempre tenta com o fornecedor, olha, estou com um cliente assim, assim, assado. Você acha que ele é perfil? Você acha que dá para a gente fazer alguma coisa? Dá para a gente trabalhar ele? No caso de locação de carro, a gente pegar e falar assim, olha, esse cliente pede esse carro, você consegue me ajudar? Porque carro é uma coisa que muitas vezes a gente tem dúvida, porque qual carro que eu coloco? Se eu coloco um carro sedã, uma SUV, uma station wagon, a gente sempre tem dúvidas disso. Então, assim, tenha relacionamento com o fornecedor para que ele possa também te direcionar e te ajudar nisso. O fornecedor, ele é pai do produto dele. Então, não tenham vergonha de também pedir ajuda para todos esses fornecedores que vocês vão encontrar, independente se vai fechar ou não. Pode ser que não feche e não tem problema. Mas vocês cotarem com eles, vocês perguntarem para eles, mostra para o fornecedor que vocês têm interesse no produto deles e que numa hora vai chegar. Pode não ser agora, pode ser daqui uma semana, um mês ou um ano, mas ele vai entender que vocês estão interessados no produto deles. E isso faz com que ele sempre lembre de você quando ele estiver falando, por exemplo, de um interior de São Paulo, ou ele for, eu tenho um produto que é para aquele cara que ainda não quer o super luxo, mas ele está entrando já no luxo, ele vai lembrar de você, tá bom? Eu acho que agora a gente pode abrir para dúvidas, questionamentos. O intuito dessa live era realmente explicar como é que seria o andamento do espaço luxo, mas principalmente preparar vocês para isso, para que vocês possam participar dessa rodada de negócios de uma maneira que seja proveitosa tanto para vocês quanto para o fornecedor.
Então, agora eu deixo aberto para dúvidas, questionamentos e também se a Juliana quiser falar mais alguma coisa. Imagina, você foi maravilhoso, já falou tudo, já falou das atualizações, tá? Perfeito. A parte do luxo até o final do dia de hoje já vai estar atualizada no site com o que a gente tem hoje. E se alguém quiser abrir a câmera, se apresentar e fazer a pergunta, estamos aqui, gente. Eu vou Vamos pedir, de... gente, todo mundo se puder abrir a câmera, né? Porque senão vai Ah, chegar lá tem que na abrir a hora, câmera, né? vai chegar lá Isso. na hora da feira e aí eu não vou saber quem é. Com quem que a gente falou, né? Então abre a câmera e para fazer a pergunta, se apresenta e fala de qual agência, qual cidade, por favor. Só vamos fazer uma listinha aqui para que todo mundo vá levantando a mão e a gente vai chamando um por vez, né, Humberto? Para facilitar aqui para gente. E eu quero saber, também tirar uma dúvida. Todo mundo que está aqui hoje já se inscreveu para participar do Abave Travel? Maravilhosa essa sua pergunta, amei. O Luiz Ricardo, eu não Sem sei, ele está levantar a balançando a cabeça, eu não mão. sei se ele está balançando a cabeça, porque sim ou que não. Já me inscrevi, sim, já. É que eu perdi as primeiras reuniões. A gente tem, eu sou de Bauru, e a gente tem uma construtora e uma imobiliária de alto padrão, e a gente oferece os produtos também para alguns clientes nossos, de alto Qual que é a sua padrão. agência, Luiz? Chama LRG Viagens. Obrigada. E a gente tem uns 4, 5 anos no mercado já, abri em 2022 para oferecer um produto para o nosso cliente já, né? Então a gente não fica muito na mídia, a gente oferece para um público interno nosso. E aí começou a espalhar, lógico, na indicação, a gente hoje espalha por indicação, muito por indicação. É E a como a gente tem, melhor pergunta, é a melhor propaganda que a gente tem, né? então nossa capacidade é mais limitada, a gente procura também filtrar muito, né? Atender só as pessoas que realmente... A gente começou no meio da pandemia, então com umas crises de formas de pagamento, as coisas assim, a gente atualizou muito, né? Se preocupou muito com isso porque são valores altos, né? E a responsabilidade das agências são grandes também, do produto que a gente vender, né? Então a gente procurou agregar valor em tudo que a gente vende, assim, pacotes, o Disney completo, por exemplo, um Fairmont completo, com passeio, com tudo completo, o Jequitimar com tudo completo também, assim, procurar o máximo possível, Nor em São Roque, a gente procura oferecer, né, Fazano, que é perto da gente também, né, Fazano aqui do interior da Fazenda Boa Vista. Então a gente procura oferecer já algo a mais, né, do que ele pode achar na pesquisa no Booking, por exemplo. Então a gente é bem nichado, assim, e realmente trabalha em um atendimento mais especializado, e individualizado. Por isso que eu estava balançando que sim, que tá. Já me inscrevi. Não, e isso é super importante, porque quando a gente fala do cliente de luxo, ele não vem através de propaganda, ele vem através de boca a boca. É um que indica para o outro, que indica para o outro, e ele você vai recebendo essa clientela. E principalmente, uma das coisas que eu sempre coloco para todo mundo é esse cliente, o que importa para ele, primeiro, é ser bem atendido. Então, assim, ele vai, é você. Não sei se vocês já viram, mas tem uma historinha sobre a questão de a pessoa entende, ela percebe quando você fala sorrindo. Então, se você pega e você atende o telefone, você conversa com a pessoa com um sorriso no rosto, mesmo que ela não esteja te vendo, já é um ponto que ela fala, a pessoa está com boa vontade para me atender. E a segunda coisa é conhecimento, porque ele sabe que ele tem dinheiro, mas ele sabe que o custo do dinheiro. Diferente de quando a gente fala de grandes fortunas, né? Quando a gente fala de pessoas que são herdeiros ou que estão em posições estratégicas que para ele dinheiro não é problema, o que a gente percebe é que quem cresceu dá valor ao dinheiro. E aí, quando ele vem até uma agência, a agência se preocupa a colocar ele o melhor produto. E quando eu falo melhor produto, como eu já disse anteriormente, não é o preço, mas é a melhor experiência para ele, você fideliza esse cliente. E esse cliente vai ficar com você pro resto da vida. Porque ele não vai procurar preço, ele vai procurar conhecimento. Preço, infelizmente, a gente está aqui, a gente sabe que o mercado de turismo é um mercado predatório. Então,
Você vai lá, o hotel tá custando 1.000, no Booking tá custando 900, no Expedia tá custando 700. Só que daí você vai e fecha pelo menor preço para ele. Ah, não, vou te oferecer por 700. Só que daí ele chega lá, ele tá no pior quarto. O hoteleiro ele fala: Ah, não, mas aí você fechou via Expedia, eu não posso dar upgrade, não posso fazer nada. E às vezes aquele cliente ele fala assim: Tá, mas eu paguei tão caro para ele, a visão de preço é um valor alto. E aí eu não tive a experiência que eu esperava ter. E muitas vezes, quando você faz direto com o hotel, você paga mais caro, mas o hotel já faz essa coisa de colocar um upgrade, colocar um welcome amenity, receber a pessoa com vinho, com doces, com queijo, alguma coisa, porque esse valor está embutido no preço do produto. E aí, quando você faz via broker, não. Então, a gente sempre fala, não vão pelo preço, vão pela experiência do cliente. É óbvio que vai ter cliente que vai falar assim, Luiz, eu tenho esse valor, esse hotel por R$ 500. Você me vende por 500? Você vai falar, tudo bem, eu vou bater preço. Mas tem aquele cliente que ele vai falar assim: ah, é lua de mel, ou é aniversário da minha esposa, ou é aniversário dos meus filhos, é isso. É uma celebração especial. Ele quer algo especial. E aí você não pode pegar tanto no preço, porque você coloca no preço, ele vai falar assim: nossa, eu vi uma mesa ali do lado que fizeram isso, fizeram aquilo outro, tinha balão no quarto, tinha isso e o do meu filho não teve. Então, quando você entende o cliente, entende o produto, você fideliza o cliente. E aí, fidelizar o cliente é por anos e anos. Humberto, quando o cliente vem só pelo preço, a gente já teve essa experiência. O dia que você não conseguir dar aquele preço para ele, ele vai procurar outro que tem um preço melhor. Ele te abandona, eles abandonam a gente para noite para o dia. Em Mendonça aconteceu isso. Abandonaram, a gente oferecia o melhor preço, o melhor preço. O dia que a gente não conseguiu, que estava naquela fase 1, 2, 3 milhas, aquele monte de coisa, a gente perdeu o cliente, ele foi para outro lugar. Não adianta a gente não fidelizando mesmo com outras coisas, só o preço não. Exatamente. Bom, tem um monte de gente aqui que também ainda tá sem tela. Cadê? Ah, Lilian entrou. Quem mais? Mais alguma pergunta, pessoal? Não tenham vergonha, gente. Eu tenho a pergunta, tudo bom? Tudo bom, Lilian? Tudo. Primeiro, obrigado pela disponibilidade aí ao longo do curso da BAV, do Imagina, é um TDG, prazer. uma ótima iniciativa, muito boa. Eu fiquei com uma dúvida, eu confesso assim, com essa história da guerra tá uma loucura, né? E aí eu entrei com 10 minutos de atraso, assim, e eu não peguei um fiozinho da meada. Eu fiquei com dúvida do seguinte: a gente mandou o questionário, tudo, vai ter uma seleção ainda em cima desse questionário. É Tá. assim, como é que ficou definido? Quem participou de todas as aulas que a gente Uhum, fez, teve presença em uhum, todas as aulas, é automático. tá. Você fez o cadastro, ele vai direto. E a BAV tem esse controle. Aqueles Uhum. que não participaram de todas as aulas, a gente vai fazer uma prévia. Por quê? A gente vai ver a questão Ah, legal, entendi. Uhum, tá. de Eu fiquei com essa confusão, assim. Tá ótimo. não, isso. Então, é só quem não assistiu todas as aulas, a gente vai fazer essa checagem, vamos verificar Perfeito. Uhum, a pesquisa e aí a gente vai aprovar ou não. Mas quem tá participou de ótimo. todas as aulas, está Ah, automaticamente eu aprovado. participei. Tá ótimo. Então tá bom. Então a gente se vê na próxima semana com muitas reuniões. Exatamente, é assim que a gente gosta. Então tá bom. Então, obrigada, viu? Imagina. Mais Lili, alguma só pergunta, comenta gente? para todos qual que é a sua agência, por favor. Ah, desculpa, eu sou a Lília Marsari, eu sou da Trota Mundo Viagens aqui de São Paulo, capital. Perfeito. Tá bom? Alguma Então tá. dúvida mais, gente? Bom, Pessoal, já então, que ninguém mais tem dúvida, vou agradecer ao Humberto pela aula maravilhosa, pela explicação, para a gente ir encerrando. Eu gastei minhas perguntas aquela hora, Ju. Então, tá Não, então você já ótimo. foi. antecipou, maravilhosa, Clarissa. Hum. E eu, Obrigada, es- gente. e eu espero ver todos vocês lá na Bavi Travel. Vamos Eu fazer também. esse evento ser um sucesso.
Sim, Que é cada um esperamos de você. vocês tá fazendo com que esse evento seja um sucesso. Esperamos todos vocês. Cassandra, se você puder ficar 5 minutinhos a mais, eu queria falar com você, por favor. Gente, Obrigada. super obrigado e uma excelente semana para vocês. Obrigada, gente. A Obrigada, gente vai se gente. Uma falando. excelente semana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.